Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo a mais esse episódio do Tal do Podcast. Hoje, um episódio muito especial. Estamos aqui reunidos presencialmente. Eu, Renan, Dion, Gabriel e Thiago Braga. Todos estamos aqui em São Paulo, né? E nós resolvemos compartilhar um pouco com vocês sobre esses assuntos, né, que permeiam a transcendência da consciência humana. E hoje, né, nós decidimos fazer um episódio mais descontraído, né, mais leve, mais suave, e falar um pouco sobre despertar espiritual, sobre essa questão mais prática, mais factual, né, além das teorias da vida, assim, mas aquilo que a gente realmente experienciou ao longo da jornada até este momento. Então, gente, a gente vai falar sobre o nosso despertar espiritual, né? Cada um aqui vai falar um pouco da nossa história, né? Porque obviamente vocês têm interesse em saber como foi o nosso despertar espiritual. E eu gostaria de já, né, falar sobre um assunto específico e também vou passar para vocês falarem sobre isso, né? Porque eu sei que vocês querem falar aí. Um ponto de referência de um despertar espiritual meu foi o mito, né, de Platão, o mito da caverna. Né? E desde a escola, quando eu vi aquele mito, aquilo ficou na minha mente. E o próprio filme Matrix, né, ele é tipo uma releitura do mito da caverna. E todas as vezes que eu tinha uma epifania, eu pensava no mito da caverna, porque é uma alegoria que diz sobre, né, essa ilusão da consciência e como nós podemos despertar sobre essa ilusão, né? E esse mito vou explicar, né, para vocês aí que estão vendo, né, para quem não conhece, são como escravos, né, prisioneiros dentro de uma caverna, e tudo que eles veem, a vida deles, né, não passa de sombras, né? Eles veem sombras projetadas nas paredes da caverna, né, que existe uma fogueira atrás desses prisioneiros, e sempre que passa alguém ali, né, entre a fogueira, né, e eles, há sombras que são projetadas. Existem até pessoas mexendo um teatro de marionetes ali e fazendo, né, aquelas sombras se projetarem na parede, e a realidade, né, para esses prisioneiros são aquelas sombras. E um certo dia um prisioneiro se liberta, ele sai das suas correntes, sai da caverna, e no caminho da caverna, inclusive, ele vê aquela fogueira ali, vê aquele teatro de marionetes que está rolando ali, e ele percebe que o que ele via na parede não se tratava de uma ilusão, né? E ele sai da caverna e ele vê que existe um mundo com vida, ele vê o sol, e quando ele vê o sol, né, aquela estrela cega ele, né? E ele volta, ele tenta, né, despertar seus amigos que estão presos dentro da caverna, né? E infelizmente esses amigos não acreditam nele, acham que ele está louco e matam ele, né? E isso meio que é um exemplo do despertar espiritual, né? Quando você descobre que existe algo além desse véu de ilusão, e aí você volta para tentar despertar seus caros amados e amigos, e muitas vezes é visto como um louco, né? E às vezes até crucificado. Então, gostaria de passar a palavra para vocês, né, se vocês quiserem refletir um pouco sobre isso, e a gente pode falar sobre o nosso próprio caminho também, né, o nosso caminho de despertar. Sobre essa questão de despertar espiritual, eu acho que é muito interessante falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é um tema sensível, porque várias pessoas que não vivenciaram e não passaram por processo de despertar, esse chega a ser até uma expressão estressante para as pessoas. Porque a gente fala um despertar de consciência, a pessoa fala, ai, que bobagem, como assim despertar de consciência? Eu tô aqui, eu estou consciente, sabe? E a pessoa acha que... A pessoa que não teve uma vivência, uma prática, uma experiência dessa, a pessoa não consegue, talvez, acessar e entender isso, sabe? E eu acho que talvez um pouco pra gente racionalizar e tentar vislumbrar um pouco sobre isso, através do próprio mundo dos sonhos, né, que a gente vive uma noite inconsciente, e por vezes a gente pode acessar e acordar durante nossos sonhos, e entrar num estado de sonho lúcido.
E das próprias pessoas que praticam sonho lúcido ou projeção astral, eles falam sobre as graduações de consciência, os níveis de consciência que a gente consegue acessar. Então tem pessoas que conseguem ficar 30% conscientes num sonho, 70% consciente, 100% consciente, e tem pessoas que até conseguem acessar estados supraconscientes na projeção ou no sonho lúcido. A pessoa se sente 120%, 150% consciente naquela experiência. Só que a gente trazendo isso do mundo dos sonhos, agora trazendo para o mundo acordado. Então você se diz consciente, você se diz uma pessoa desperta, mas quão consciente você está agora da sua realidade? Quão ativado o teu cérebro está? Quão presente, quão atento, quão você está realmente consciente do que está acontecendo ao seu redor? Então, se você fosse colocar uma porcentagem na sua consciência, quanto será por cento que você está usando na sua consciência? Porque a gente acha que é ou eu estou consciente ou não estou. Mas a gente pode colocar em quanto porcentagem realmente você está 30%, 40%, 50% consciente. Então eu acho que o despertar espiritual entra em uma coisa ao ponto que a gente começa a acessar novos níveis de consciência. A nossa consciência começa a expandir. A gente entende que a consciência não é uma coisa estática, uma coisa que é ou não é. Ela é uma coisa que, da mesma forma que eu consigo desenvolver e treinar meu corpo e me tornar mais forte, eu consigo desenvolver a minha consciência, começo a acessar outros níveis de compreensão e percepção da realidade. Então acho que é legal para começo de conversa, para a gente ter essa noção, essa base e trazer essa consciência enquanto algo fluido, algo que constrói, algo que evolui, algo que se desenvolve real, né? Então acho que o processo de despertar de consciência é quando a gente começa a abrir essas portas, abrir essas chaves, acessar essas experiências que começam realmente a trazer novos estados, novas amplitudes, novas porcentagens nessa percepção, né? Então, enfim, só para trazer uma ideia sobre o que seria mais ou menos um despertar de consciência para quem não faz ideia e nunca teve nenhuma experiência que falasse sobre isso, sabe? Bom, interessante que despertar espiritual, despertar da consciência, muitas vezes as pessoas pensam que acontece apenas uma vez na vida, né? Aquele primeiro momento de despertar, mas para mim é algo contínuo, que nós estamos continuamente fazendo, percorrendo e tendo esses insights que abrem para novos níveis, que resgatam algumas práticas que às vezes estão adormecidas em nossas vidas, e isso não é algo que precise ser trabalhado no sentido de reforçar o nosso ego espiritual, de dizer, nós estamos despertos agora, nós somos superiores. É preciso ter muito cuidado com essas armadilhas, né, do ego espiritual, vamos dizer assim, dessa toxicidade que tem junto com essa sensação de estar desperto, de ser espiritualmente elevado. E a gente busca isso, é algo que é realmente algo muito comum, o despertar espiritual. Isso começa com a nossa vontade de querer cuidar da nossa energia, do nosso corpo físico, mental, espiritual. Começa de uma conexão, de uma vontade de estar perto da natureza, de explorar mais os sentimentos bons e cuidar das nossas relações, dos nossos entes queridos. Então são coisas simples que envolvem esse despertar espiritual, tem a ver com a energia, tem a ver com essa gestão e ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Então, desmistificando, vamos dizer assim, a espiritualidade, trazendo uma visão muito mais comum, prática, natural da vida mesmo. Então, acredito que começar pelos básicos, pelas questões mais simples mesmo, triviais, que é arrumar a sua casa, arrumar a sua vida, cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Tudo isso é energia, tudo é energia, então todos os nossos hábitos culminam em questões que nos ajudam, nos auxiliam ou nos atrapalham nesse caminho de despertar espiritual. Quanto mais a gente está alinhado com esse centro de equilíbrio de todos os setores de nossas vidas, que a gente passa a se sentir bem, mais apto para ajudar o outro e a nós mesmos e ser esse instrumento, esse veículo de inspiração, né, que cultive energias boas, né, para auxiliar outros nesses despertares também, aí sim a gente estará trilhando esse caminho de despertar da consciência. Eu acredito que seja esse o caminho, né? Pô, muito interessante mesmo a fala do Thiago, porque me lembrou essa questão de que a consciência, né, espiritual, ela não é só essa transcendência, mas sim é esse mundo aqui, né? Realmente é criar consciência do seu corpo, é criar consciência dos seus hábitos, da sua alimentação. Eu vejo que o despertar espiritual ele começa realmente num despertar mais ancorado nesse plano físico, num plano moral, né? Você citou Platão ali, nesse mito da caverna, e tem tudo a ver com essas questões de virtudes morais também, né?
Porque se a gente quer esse despertar espiritual, nossa, eu quero chegar já vendo os anjos e arcanjos, né? Eu quero chegar no rolê já no nível hard, né? Aí a pessoa não vai estar preparada para ver aquilo, ela não vai ter estrutura para aguentar todo aquele nível de consciência que vai se abrindo. Então realmente é uma porcentagem, né? É gradual esse despertar, é um pouquinho de cada vez, é um degrau da escada de Jacó de cada vez, assim. Então eu vejo que, pelo menos para mim, né, esse despertar espiritual, ele realmente vem com uma visão, vamos dizer, um vislumbre, né, do que é a espiritualidade. E aí depois eu fui começar a entender de fato, né, o que esse vislumbre quis me mostrar. Então, para mim aconteceu numa meditação, a primeira vez, que eu consegui ver, né? Eu acho que isso que é interessante, a gente olhar para nossa vivência. Eu quero que vocês depois compartilhem isso também, como que vocês tiveram esse primeiro, sabe, essa virada de chave que fez com que vocês realmente tivessem um despertar de fato, entendessem, opa, existe uma energia então para além desse mundo ordinário, para além dessas cronologias que a gente vive, esse sistema que a gente está inserido, né? Então, para mim, foi numa meditação, como eu estava falando. E dentro dessa meditação, eu me lembro que eu comecei a desassociar um pouco dos meus 5 sentidos, né? E aí eu consegui ter uma contemplação, uma certa visão, vamos dizer assim, mas foi muito mais como um sentir do que uma razão. Muito mais uma sensação do que um pensamento racional, sabe? E eu vejo que a espiritualidade em si, ela é muito mais sobre o sentir, né, do que sobre a razão. Mas a filosofia é muito importante, claro, né? A razão ela é essencial. Então, para mim, tem muito aquela fórmula alquímica, ora, lege, relege, elabora, em viernes, né? E aí encontra, né? Ou seja, faça a oração, leia, releia, trabalhe, e aí você vai encontrar alguma resposta, né? Então precisa, acho que, de todos esses elementos, assim, né? Esse despertar que a gente diz espiritual, né, seria o despertar da consciência, o desenvolvimento da autoconsciência. Né? E aí espiritual seria mais numa pegada transcendental, né? Relacionada à metafísica e tal. Mas normalmente quando eu falo sobre despertar espiritual, ele normalmente é engatilhado por uma crise na consciência, né? Que você percebe que há uma ignorância em você que te faz mal, gera um sofrimento auto-infligido ali, porque existem coisas que você reprimiu, né? Pela sua criação, né? Pela sociedade. E isso gera uma forma de pensamento inconsciente. Os seres humanos vivem de forma automática, majoritariamente, e não presta atenção nos padrões que está criando, né? E a falta de conhecimento, consequentemente, vai gerar sofrimento. E se você não tentar se entender, você vai sofrer cada vez mais. E comigo, né, pessoalmente, foi assim. Eu acredito que o despertar espiritual vem com uma crise na consciência, né? Porque não exercer a consciência te torna inconsciente e vai fazer com que você vá vivendo a vida ali, né? Só criando coisas negativas. E eu vivi momentos assim, fases na minha vida, onde eu estava indo por um caminho que estava me fazendo mal, e eu comecei a questionar, não somente meus atos, mas tipo, quem eu sou, né? E o que eu estou criando, e o que é a realidade, né? E como consequência fui tentando estudar, né, como eu funciono, como o universo funciona, como eu me relaciono com o universo, para tentar diminuir esse sofrimento que eu mesmo criava pela inconsciência, né? E então o despertar seria esse processo de tornar o nosso inconsciente consciente, né? Como o próprio Jung fala. Porque se você não tornar aquilo que está inconsciente consciente, isso vai reger a sua vida. Você vai ser controlado por programações que foram inseridas em você de forma automática, e isso vai guiar a sua vida, às vezes por crenças, né, dos seus pais ou da sua cultura, foram inseridas em você e que de alguma forma estão limitando, né, o seu potencial. E aí quando você começa a questionar
né, essas barreiras culturais que foram impostas em você, você começa a querer quebrar essas barreiras. Essas barreiras seriam mentiras, né, e condicionamentos que distanciam você de você mesmo, né? E aí você deixa de atingir potenciais, porque há uma programação em você. E tem aquela analogia de que para o chumbo virar ouro, ele tem que remover o que? 3 átomos. Né? Então você não vai adicionar nada no despertar, você vai tirar aquilo que é falso em você para você ver o que é real. Seria, né, tirar os véus de Maia, né, e desvelar o que é real. Né? Então, meio que esse processo de revelação é você simplesmente ir tirando ali, filtrando. Né? É o processo da alquimia. Né? O solver coagula é dissolver para coagular. Né? Existem pensamentos, né, padrões de pensamentos, emoções e comportamentos que foram condicionados na nossa vida e foram fixados na gente. Isso meio que cria uma forma de rigidez na gente, emocional, mental, de crenças. E quando você consegue perceber que essa rigidez está te fazendo mal, você começa a ir na causa dessa rigidez, que às vezes são traumas, né, diversas coisas, né, criam esse tipo de rigidez. E aí você aprende a ressignificar essa rigidez, né, e se tornar mais maleável. E essa rigidez é o que fecha a nossa cabeça. Você se torna cabeça dura. Você acha que você é dono da verdade e é só aquilo ali, né? E aí, conforme você vai trabalhando, né, a causalidade dessa rigidez e vai ressignificando ela, você vai dissolvendo essa rigidez, né? E aí aqueles pensamentos totalmente fixos começam a se tornar mais mutáveis. Você começa a abrir, né, sua mente para o devir, para a transformação. E aí, né, a sua mente se torna receptiva a mudar, né? Porque a maior ignorância que tem é o orgulho cego que impede você de evoluir, né? Te torna rígido, te torna o inimigo da vida, o inimigo da mudança. E o que é evolução, se não a transformação, né? Então é necessário permitir que a gente se transforme olhando, né, as causas da nossa consciência, o que, né, criou essa rigidez em nós. Então, o processo alquímico nada mais é do que um processo espiritual que funciona em escalas na nossa consciência, na emoção, no pensamento e para além também, né? Mas eu acredito que a alquimia nada mais é, né, do que esse processo da evolução da consciência, sabe? E a gente pode falar um pouco também sobre, né, a nossa caminhada, né? Porque eu meio que só dei um aspecto genérico do meu caminho, né? Mas não falei muito sobre. Não, mas é interessante isso aí. Só antes do Dion falar, tem uma historinha assim curta que eu me lembrei, que é do Michelangelo, né? Que uma certa vez, Michelangelo, para quem não sabe, era um grande pintor, um grande escultor e tudo mais, né? E ele foi questionado ali por um nobre na época, como que você faz para esculpir uma estátua no mármore tão perfeita? E o Michelangelo falou para esse nobre assim, não, é fácil, é só tirar o que não é estátua. Sabe? É só pegar o mármore e tirar o que não é estátua. E é super simples, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer com nós. A gente tem que tirar aquilo que não é nosso. Tá? Então eu vejo que a espiritualidade em si é muito mais sobre a gente conseguir remover esses implantes sistemáticos que foram colocados em nós, e a gente entender quem somos nós. No caso, quem é você? Se questione. Quem é você, de fato, para além dessas ilusões e dicotomias? Então, relacionado a tudo isso que os meninos estão falando, começar com uma bela frase: a ignorância é uma bênção, né? Que várias pessoas falam essa frase, e eu acho que até certo ponto ela tem uma grande verdade ali dentro. Eu acho que várias pessoas habitam na casa da ignorância e estão bem confortáveis lá, e ao mesmo tempo que ela pode ser uma bênção porque a gente é menos consciente e a gente se preocupa menos com o mundo. A consciência traz poder, poder traz responsabilidade, e responsabilidade, consequentemente, está conectado com o poder, mas a consciência traz poder. Então, quando a gente está inconsciente,
a gente não tem consciência dos nossos problemas, a gente não sabe as coisas que estão afetando, a gente simplesmente é refém da vida. A gente simplesmente se joga na maré da vida, é quase como se fosse um peixe sem barbatanas, ele só vai com as correntezas, sabe? E a consciência é as próprias barbatanas, é aquilo que vai fazer você navegar e você não ser refém das coisas, mas você conseguir alterar e fugir dessas coisas que te prendem, essa própria matrix que a gente sempre fala, essas questões sociais que nos afetam, todas essas crenças que são imputadas na gente, todo esse mármore que está ali, né? Como que você vai esculpir o seu próprio mármore, sendo que você não está nem se esculpindo, você não está fazendo nada, você está sendo só rocha, você não se importa com se esculpir, né? Então acho que as pessoas às vezes trazem muito como se fosse uma coisa legal, ignorância é uma bênção. E beleza, pode até ser, mas realmente, quando você abre mão da sua consciência, você está abrindo mão do seu poder. E eu acho que nós, enquanto seres humanos, somos seres extremamente poderosos. A nível biológico, a nível psicológico, a nível espiritual, a nível transcendental, somos seres extremamente poderosos. Só que é muito difícil lidar com esse poder, é muito complicado, a gente tem medo, a gente foge, a gente se aterroriza com o nosso poder. Então a gente começa a fazer várias coisas para abrir mão do nosso poder, a gente destrói o nosso corpo, a gente destrói a nossa mente, a gente se envolve em péssimos relacionamentos e a gente começa a se destruir o nosso próprio poder. Parece que a gente foge dele mesmo, sabe? Então é uma questão muito complexa, assim, essa questão da consciência, desse despertar. Porque no próprio filme do Matrix, aí que é muito interessante, porque quando eles trazem, até no Matrix 4 eles explicam bem isso, quando eles trazem as pílulas, tem a pílula vermelha, a pílula azul, a pílula vermelha enquanto despertar, eles não podem forçosamente, não podem acordar alguém na Matrix. Né? Eles querem, já um spoilerzinho, mas eles querem tirar a Trinity da Matrix, eles querem acordar ela, só que ela tem que querer. Essa é a grande chave da consciência. A gente não tem como acordar o outro. A gente não tem como falar, mano, se desperte, desenvolva sua consciência, expanda, veja que a realidade é muito mais do que você imagina, sabe? Acesse seu poder, sabe? A realidade é real. A gente tem muita vontade de fazer isso. Todo mundo que a gente vai acessando as coisas, a gente tem muita vontade de sacudir as pessoas. Mas ali no final das contas, numa mecânica da consciência, a gente entende que só a própria consciência pode abrir essa porta. Então a pessoa, em algum momento da vida e da existência dela, ela tem que decidir por si própria e falar, não, peraí, eu quero o meu poder, eu quero acessar a minha consciência, sabe? E eu quero a pílula vermelha, eu quero a red pill, assim, ela tem que pedir. Então, eu acho que no final das contas, a pílula é o microfone. Eu acho que no final das contas é uma questão de escolha até, assim. Então, a gente realmente querer acessar isso, a gente realmente querer expandir, a gente não querer só estar no superficial, só na ignorância e dando risada, falando, ignorância é uma benção e achando que isso é ótimo. Pode até ser, mas e o teu poder não é uma benção? Você tocou bem no assunto logo para passar para ele. Eu mandei o papo Matrix pro Ele Renan. ativou o neurônio do Renan. O que é o despertar espiritual? A galera fica, despertei, sou espiritual agora, né? E despertar vem de acordar, né? Acordar de um sono, de um sonho. Então tá todo mundo dormindo. Essa é a analogia de despertar. Falam que quando o Buda despertou, a galera, e aí, quem é você? Ele não falou que ele era o Buda, ele falou, I am awake, sabe? Eu estou desperto. Ele não deixou de ver o mundo como era, ele só tirou as ilusões que ele tinha do mundo. Então o mundo te coloca ilusões para você entrar nesse sono, né? Esse sono de coisas, de sonho, um mundo de sonho. Você vive num mundo de sonho, nível que ele fala, né, Morfeu? Então a galera tá dormindo um sonho impostos, tipo, robozinhos sonhando coisas, loops, e não acordam, né? Tipo, acordei do loop. Caraca, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Então, isso é autoconhecimento. Para mim, despertar espiritual é isso, porque tudo já é espiritual. Só você está dormindo para esse mundo. Entendeu? Eles te colocam num sono. Aí você dorme e sonha. Então, vocês estão dormindo literalmente numa Matrix. E despertar é você acordar do sonho e ver que tudo é espiritual e tem infinitas coisas a aprender, o universo está expandindo e você não via isso debaixo do seu nariz, porque você estava dormindo. E despertar, né, da consciência crística, búdica, é acordar desse sono. Doideira, né? Pode. Nossa, a boca do ar.
Artétipos. Mira lá, mano. Galera, esse aqui é o Luca do Artétipos, amigaço. E agora ele vai participar. Salve, galera. Não, o que eu queria falar é que eu até tinha proposto para os meninos a ideia do sacrifício do desejo em detrimento da vontade, né? Muitas vezes a gente pensa em despertar espiritual, em expansão de consciência. Por que as pessoas pensam em expansão de consciência? Pô, eu quero expandir minha consciência, eu quero me tornar maior, eu quero me tornar mais poderoso. Então a pessoa vê a expansão de consciência como um desejo, tipo, mais um desejo do ego. Eu até estava lendo uma parada sobre as pessoas que são boazinhas, que são as pessoas mais perigosas, né? Porque tem o materialista mesmo, e tem aquele bonzinho espiritualizado que ele ajuda o outro, né? Mas ele está ajudando o outro por quê? Porque é a verdadeira vontade ou pelo puro desejo de ajudar o outro para se sentir bem, para preencher o seu ego. Então as pessoas acham que a gente pode expandir a consciência, mas na verdade só existe uma consciência. A consciência é uma coisa só. Então a gente não expande a consciência, a gente expande a nossa mente para que ela tente caber em algum momento na consciência que é incognoscível, né? Tudo que a gente não conhece, o Yuri fala muito sobre Kabbalah. Em Kabbalah tem a Sefirat Da'at, que é o conhecimento. O conhecimento é tudo aquilo que a gente ainda não conhece. A consciência é tudo aquilo que a gente ainda não conhece. Então a gente expande a nossa mente, tenta expandir nossa mente, para tentar em algum momento abraçar um pouquinho dessa grande consciência. Tudo que a gente não conhece é inconsciente. Então esse processo que o Renan falou de despertar, de acordar, é literalmente acordar para tudo que existe de inconsciente que você não está percebendo, e tem muita coisa que você não está percebendo, tem muita coisa que eu não estou percebendo, eu não estou percebendo a maioria das coisas, mas tem muita coisa que você não está percebendo. Então expandir a sua consciência, na verdade, é expandir a sua percepção. E aí quando você expande sua percepção, você fala, caraca, só existe uma consciência, existe uma coisa só, e ela permeia tudo. Essa mesma consciência sou eu, é o Renan, é o Dion, é o Gabriel, é o Yuri, é o Thiago, é uma consciência só. Então o sacrifício do desejo em detrimento da vontade é você... sacrifício vem de sacro ofício, né? O trabalho sagrado. O trabalho sagrado está em sacrificar tudo aquilo que pode beneficiar somente a você, para você expandir a sua percepção e atingir a verdadeira vontade, que é cada vez absorver mais conhecimento, para que você um dia tente tocar o incognoscível, que é a consciência, que é uma parada só. Massa. Concluindo aqui o que eu tinha falado, o Luca falou exatamente o que eu disse, como tirar as ilusões que você tem do mundo, né? Você não está expandindo, você só tirou as ilusões para ver o que já estava ali, né? Uhum. Bom, muito bom, porque tudo isso convergindo para algo que eu estava pensando também, que é esclarecer esse ponto das pessoas acharem que essa romantização do despertar espiritual como sendo algo só flores, né? Coisa que a gente sabe que não é, há desafios, há percalços ali que realmente são desafiadores, que às vezes nos separam da nossa família, dos nossos amigos, nos fazem sentir sozinhos, nos fazem desacreditar nesse caminho, e também que não é aquele caminho extremamente árduo, no sentido de que as pessoas criam uma resistência de despertar espiritual por saber que quanto mais consciência elas têm, mais elas podem sofrer, né? E essa coragem pelo despertar espiritual requer essa coragem, requer essa vontade, independente dessa questão do sofrer. Ela sabe que ela vai estar resgatando o poder dela e trazendo sentido para a vida dela, e pensando num contexto muito maior do que apenas essa única vida, né? Então aí entra no ponto que é uma das maiores dicas, vamos dizer assim, para quem está nesse caminho, nessa busca, que é analisar as próprias crenças, entender, você acredita, se tem algo que você acredita, né? E isso também tem muito a ver com a relação dessa pessoa, desse ser, com os sentimentos que ela recebeu na vida, né? Se ela foi bem tratada, se ela recebeu amor, qual a relação dela com esses sentimentos mais puros e os mais difíceis também, né? Ódio, raiva, enfim. Quanto mais ela sabe lidar com isso, ela percebe isso dentro de si, dentro do núcleo dela familiar, ela pode desenvolver determinados tipos de crenças que levem ela, né, a ter mais facilidade a percorrer esse caminho, mais coragem,
ou menos, ou ela pode travar muito também, se ela não tiver esse tipo de coisa, por medo e por descrenças mesmo, né? Por achar que não há um propósito maior, que não faria sentido ela adquirir, né, um esforço e realmente se dedicar na vida por um caminho que não faça sentido na cabeça dela. Então, muito importante analisar as crenças, ressignificar aquilo que a gente não entende como algo que esteja sendo saudável nesse sentido para nós. Isso envolve mudança de hábito, né, como já foi falado aqui. E também um outro ponto muitas pessoas vão por um caminho abrupto, né, a partir de uma crise existencial, né, o Gabriel chegou a comentar isso também. Então, será que você vai ficar esperando uma crise existencial, ou você vai ficar atribuindo isso para terceiros, por exemplo, esperando um cônjuge querer junto de você também ter uma expansão de consciência, um despertar? Né? O que te trava, o que te limita nesse sentido? É algo externo ou é a sua vontade que vai te ter força suficiente para te fazer trilhar esse caminho, né? Então, é como o Renan e o Luca acabaram de falar, né? Requer essa vontade interna, e o Dion colocou também antes, que é independente de tudo, vai depender, é uma escolha da pessoa, né? E o que a gente pode afirmar é que, independente de toda essa dificuldade que exista nesse percurso, que sempre vai existir, é um caminho muito prazeroso também. Quando a gente consegue se estabelecer, quando a gente consegue criar conexões, firmar, resgatar um pouco desse poder e começar a aplicar isso em nossas vidas e perceber os benefícios do que resistir nesse sentido, não seguir manadas, não seguir realmente lapidar, né, essa nossa escultura, que é nossa vida, enfim, nossos corpos, nossa mente, em busca, né, desse caminho, desse percurso maior, que é a evolução, que não se limita a essa vida, né, efêmera, passageira, 3D, materialista, que a gente tem como uma perspectiva mais superficial da vida. Eu posso comentar uma coisa aqui? Posso comentar? Eu acho que às vezes fica até um pouco abstrato para falar sobre isso, assim. Às vezes fica um pouco distante para as pessoas entenderem o que é um despertar de consciência. Então acho que é legal a gente tentar também simplificar, tornar a coisa mais biológica, mais física, mais palpável, né? E eu acho que muitas vezes a gente tem muita dificuldade da gente se analisar e ver nosso corpo, né? Não o cérebro enquanto um produtor de consciência, mas o cérebro enquanto um condutor de consciência, né? Algo que acessa, né, essa consciência infinita que o Luca falou. E eu acho que comparando a gente enquanto uma planta, a gente acaba sendo muito refém, uma coisa muito estática. A planta, ela se alimenta do que tem na terra, ela se alimenta do que cai do céu, da chuva, se vai ter sol ou não, mas é o que as condições que o universo está provendo para ela. Ela é refém disso, né? Ela é limitada pelas suas condições aleatórias. Se tem um jardineiro nesse jardim, ele faz toda a diferença, porque ele pode vir, pode adubar essa planta, ele pode auxiliar essa planta. E nesse processo de despertar de consciência, esse processo de autodesenvolvimento, a gente é a própria planta e a gente é o próprio jardineiro. A gente é a casa, a gente é o morador, a gente é o engenheiro, a gente é o arquiteto e a gente é o pedreiro. A gente faz todo o design, toda a reforma, né? Então aí entra, até na antropologia eles têm um termo que é visão topológica, que às vezes a gente acaba sendo muito refém dessa visão em primeira pessoa das coisas, a gente entra muito no feeling da energia, da treta, a gente acaba vendo muita coisa aqui na primeira pessoa. E a visão topológica é quando a gente descola a nossa consciência daqui, nossa consciência vira um drone. Você joga a tua consciência para cima e analisa a situação de fora. Você se tira de você e você se analisa por fora. Você está se vendo, você está vendo a pessoa e você está analisando ao seu redor. Então a gente começa a se libertar das nossas próprias limitações que a gente não está se analisando. Então, até o Thiago falou sobre alimentação, sobre sono, sobre várias questões que a pessoa fala, eu quero evoluir, mas a gente está destruindo o próprio corpo, a gente não cuida da gente, a gente trabalha com uma coisa que a gente odeia e só faz mal pra gente. Então a gente... Isso é importante. É muito caótico isso, sabe? Porque a gente reclama da vida, mas você, enquanto jardineiro, não está regando a sua planta, você não está adubando a sua terra. E a tua planta não está crescendo e você está indignado que está faltando chuva, sabe? Mas você pode se regar também.
Então tem uma autonomia, tem uma questão que a gente deixa de ser refém, a culpa deixa de ser do outro e a gente começa a se tornar um ser responsável. Então, poder traz responsabilidade, responsabilidade traz poder. Então, se eu assumo a minha responsabilidade, eu recebo o meu poder também. Então, a gente começa a se libertar de todas essas, a culpa do outro, a culpa do outro, a culpa é do mundo, a sociedade é uma merda. E eu? Como que eu faço a diferença, sabe? Então, acho que é legal, só para trazer essa questão, a gente começar a se responsabilizar pelas nossas atitudes, pelo nosso corpo, pela a consciência, o nosso cérebro, né? O cérebro não é uma coisa estática, não é você nasce com o teu cérebro e é seu cérebro. O cérebro, igual o músculo, ele se desenvolve, as conexões crescem, nosso cérebro é plástico. Então as pessoas têm preguiça de pensar, as pessoas literalmente têm preguiça de pensar, como se fosse cansativo, tipo, ai meu Deus, sabe? Então é um sedentarismo psíquico, né? Então é realmente uma questão de responsabilidade, a gente querer buscar isso, e escolher e falar eu quero, e começar a se exercitar, sabe? Então, enfim, eu queria trazer essa questão de essa busca da consciência mesmo, essa responsabilidade dessa jornada, sabe? Foi isso que o Dayan falou, é muito importante, né? Porque hoje a sociedade está realmente viciada em alguns padrões, em algumas formas de pensamento, desde coisas simples, né? Tipo, redes sociais, é sempre a mesma linha de conteúdos, de foto, de vídeo, de coisa assim, padrão, até ideias de pensamento, sabe? É difícil ter gente que pensa fora de uma caixinha ali, pré-fabricada por outra pessoa, que ela leu numa referência lá, ela traz para cá e vai só... né, replicando aqueles velhos padrões. Então realmente eu vejo que tem essa preguiça mental, essa preguiça emocional, essa preguiça física também de atuar num campo, sabe? E uma coisa na fala do Luca, né, que eu achei muito interessante, eu também quero comentar, é sobre essa questão do desejo, ou dos desejos e da vontade, de fato, né? Porque quando a gente tem um despertar espiritual, eu vejo que pode ser uma catarse, né, pode ser sei lá, um término de relacionamento, um baque que teve na vida, um acidente, uma crise financeira, qualquer coisa assim caótica que mexeu com as estruturas da pessoa, sabe? Mas também pode ser algo que pela vontade de conhecer ela foi atrás, pela fé ou por alguma coisa assim, um senso de que existe algo a mais, ela foi atrás. E essa vontade inicial que eu vejo que é o propulsor dessa jornada inicialmente, sabe? Mas não só no primeiro passo. É algo que deve se manter aceso, né? Essa chama, ela deve se manter acesa, de sempre buscar algo a mais, de não só permanecer naquela caixinha que você... não, agora eu descobri o hermetismo. Agora eu vou ficar aqui nas 7 leis herméticas e o Kybalion é a lei máxima do universo, né, não existe mais nada, eu fico ali, ou sei lá, tô seguindo a Kabbalah, que nem o Lucas citou, né, que eu falo bastante sobre a Kabbalah. Eu vou ler aqui os Midrash, a Torá, sabe, todos os Sefer, não sei o que lá, e eu vou ficar naquela visão de mundo. Não, a ideia é você sim expandir, né, você ter esse fogo de tipo, o que tem além disso, o que existe para além disso. E é lógico, não ficar só no mundo teórico, porque não é essa a ideia, né, ficar na teoria só, buscando informação, buscando da'at, né, que você comentou até, buscando esses conhecimentos, porque isso é um abismo, você vai entrar fundo nisso, não vai sair nunca mais. Mas é importante ter estrutura, é importante ter base, mas é importante não buscar isso pelo desejo de buscar. Sabe, é aí que mora a diferença. Não ir pelo desejo do teu ego, de tipo, eu quero saber mais, eu quero parecer mais sábio, que também é um desejo oculto das pessoas, parecer mais sábio diante de outras pessoas, sabe, diante da família, diante do cônjuge, né, diante de amigos, tem muito isso. Mas sim, ter a vontade de buscar por algo do coração, sabe? De sentir que é necessário, que é algo que realmente vai ser importante para a sua própria alma, sabe? Então eu gosto de usar essa metáfora, que a gente tem que tirar do nosso egocentro, né? Ou seja, tirar do umbigo, parar de olhar para o nosso umbigo e subir para o nosso coração. Isso é um exercício de você conseguir levar um pouco mais esse fogo propulsor e tirar dos desejos e ir mais para essa vontade de fato, sabe? Vontade é telema, né, em grego, que tem a mesma gemátria, o mesmo valor numérico de ágape, 93. Então 93 é esse número
essa matemática que demonstra o amor. Ágape é amor, né? Em grego, amor universal, diferente de storge, eros, fileutes e tudo mais, né? Então, todos esses amores não são esse amor universal, e é justamente esse amor crístico, búdico e tudo mais que é esse amor da vontade, de fato, sabe? Então, como buscadores, né, eu vejo que as pessoas têm que, lógico, depois do despertar, depois que entendeu que existe, tem esse mundo de consciência superior, né, aí a pessoa deve ter essa postura, de certa forma, de realmente buscar, de realmente ter uma vontade que transcende qualquer finalidade egóica. Sabe, eu acho que é justamente isso. A espiritualidade, o caminho, não deve ter um fim, não deve ter um propósito, um objetivo. Porque aí a gente está condicionando aquilo a algo que está por vir. É que nem a pessoa, né? Quero ter paz, ter felicidade, não sei o quê. Quando eu tiver, quando eu for, quando eu sei lá o quê. Sabe? A pessoa tira da realidade dela, do presente, e joga lá para frente, lá para uma situação, né? Para uma... sei lá, que não existe na realidade dela. Então eu vejo que a gente tem que sim ter essa postura e não objetificar também essa busca espiritual, esse despertar e essas coisas assim, sabe? Cara, essa parada que você falou aí do... Deixa eu pegar de novo. Essa parada que você falou dos problemas repetitivos, muitas vezes na vida a gente vai vivendo problemas repetitivos, e eu vivi e vivo problemas repetitivos, todo mundo vive problemas repetitivos. Eles se repetem porque a gente não tem consciência da causa deles. Eles estão no nosso inconsciente. Então muitas vezes a gente vive um problema e ele vai se repete ad infinitum, e a gente não toma consciência dele. E aí um belo dia você fala, cara, por que eu estou repetindo esse padrão? Não vou mais repetir esse padrão. Você tomou consciência do problema. E aí esse problema simplesmente some da sua vida. Só que aparece outro. Então as pessoas tendem a achar que o grande problema da vida é ter problemas. O grande problema da vida, na verdade, é ter problemas repetitivos. Porque se o problema repete, significa que você não extraiu o aprendizado que você tinha que ter extraído desse problema. E aí ele vai se repetir. Essa situação vai vir o tempo inteiro para você, porque você precisa tirar um conhecimento daí. Então, o conhecimento, como você falou, de Da'at, que a gente, quando quer estudar, começa a estudar, é aprendiz de feiticeiro, e quer começar a estudar os mistérios da vida e expandir a consciência para ter poder, você acha que o conhecimento está fora. Então você começa a buscar o conhecimento fora. Lê infinidade de livros, e aí uma corrente não bate com a outra de pensamento, e aí você lê. Só que na verdade o conhecimento de Da'at, ele é oculto, é aquela sefirata oculta da árvore da vida, porque o conhecimento está dentro. Então onde reside o meu conhecimento? Na minha sombra. O meu conhecimento reside nos meus problemas repetitivos, em tudo aquilo que está inconsciente. E a partir do momento que eu trago que eu jogo luz, né, que eu trago algum conteúdo inconsciente, alguma sombra, eu trago isso à luz da minha consciência, eu expando a minha mente, eu atinjo aquela consciência, eu atinjo aquela consciência universal. Então, voltando no lance do sacrifício, do desejo em detrimento da vontade, o que é a verdadeira vontade? É o impulso, é o fogo que existe dentro de mim, é a minha libido, como a psicologia diz, ou é a minha energia vital, a minha kundalini, aquele fogo interno que me conduz rumo a amplificar a minha percepção para que eu me torne cada vez mais consciente. Não é expandir a consciência, é expandir a mente. E aí quando eu tomo consciência de um problema, ele não se repete mais. Eu extraí o aprendizado. Então a jornada da vida é uma escola. Eu aprendo e aí tem a próxima estação. Por isso que eu gosto muito do tarô, porque o tarô, os 22 arcanos, representam a jornada do louco. O louco é a inconsciência de cada um de nós. É a inocência de cada um de nós. É o que o Renan falou das pessoas que estão dormindo. A gente tá dentro da Matrix. E aí a gente decide começar uma jornada. Então, eu chego na carta do mago, por exemplo. O mago são as infinitas possibilidades. Quando eu começo a minha jornada espiritual, eu olho aquele monte de livro, eu olho aquele monte de gente legal falando e falo, caraca, eu posso mais. E aí eu vou, estação por estação, vivendo arquétipos diferentes ao longo da minha vida e tomando consciência de padrões que existem dentro de mim, que quanto mais eu tomo consciência deles,
mais experiência eu tenho, mais energia, mais informação agregada. Eu acredito muito nisso. Totalmente. Quando você está inconsciente, né? Eu até havia dito isso, quando você é inconsciente de padrões, né? Você não consegue reprogramar eles, então eles têm tendência a repetir. Né? E quem acredita que ignorância é uma bênção, né? Ou quem acredita que se tornar consciente te traz mais sofrimento, na verdade está perpetuando mais sofrimento. Porque imagina, sei lá, um velho eu já dei até exemplo disso em outros podcasts. Um velho, né, de 80, 90 anos que tem um sistema de crença super rígido e preconceituoso. Né? Ele julga todo mundo, né? Julga a família dele, não consegue expressar amor direito. Esse cara, muito provavelmente, ele deve ter um sistema de crença parecido de quando ele era criança ou adolescente, sabe? E aí ele lembra de algum erro que ele cometeu na adolescência dele e ele acha que ele tem razão, sabe? Então, esse cara que tem 80 anos de idade, né, tá tendo uma memória dele de quando ele era adolescente, da merda que ele fez, e ele ainda acha que ele estava certo. O que ele aprendeu, né, durante a vida dele? Ele tá com a mentalidade quando ele tinha 15 anos, né? Então, quando você acredita que desenvolver sua consciência te traz mais sofrimento, isso é um medo, é uma resistência que você tem de tratar, né, seus próprios medos e dos seus problemas. Então, é uma trava no desenvolvimento espiritual e da consciência. E o medo, ele realmente é uma emoção que trava o desenvolvimento, né, da consciência. Você pode ter um desenvolvimento pautado, né, embasado no amor, que vai fazer com que você cuide de si mesmo, né, busque o equilíbrio, busque a saúde, busque se superar. Ou pode ser pautado no medo, né, onde você não consegue enfrentar os seus problemas. E muitas vezes, quando você vive, né, uma vida nessa modalidade do medo, tu não consegue desenvolver virtude, né? E virtude é totalmente essencial, né? É fundamental para o desenvolvimento da consciência, né? Se você não conseguir perceber os seus problemas, né, e tentar superá-los, você vai viver um vórtice de problemas e tu não vai evoluir, né? Então, é muito importante isso aí que você falou, que o Darwin falou, que tudo que vocês estão falando aqui está agregando muito nessa ideia que eu estou querendo passar aqui, que a ignorância ela nunca será uma bênção, né? E que acreditar que a ignorância é uma bênção é uma resistência, né, ao desenvolvimento da consciência. E esse podcast chama o Tal do Podcast. E o Tal tem a ver com o fluxo natural das coisas. E uma pessoa com medo de se conhecer, ela está resistindo ao conteúdo do próprio inconsciente, né? Ela está resistindo o fluxo do ser, está se tornando mais rígida, né? Então, entender, né, que a ignorância é uma resistência emocional e mental que impede nossa evolução é um passo para o despertar da consciência, né? E aquela alegoria, o mito da caverna, né, ela é uma alegoria alquímica mesmo, desse desenvolvimento da consciência, né? De sair dessa ignorância e partir, né, para a busca, né, do conhecimento. A dificuldade de algumas pessoas, na verdade, é o medo inconsciente, né? Porque tem coisas que você sabe que tem medo. E esse sono, na verdade, às vezes é um sono inconsciente. Então as pessoas criaram medo, porque elas não sabem que elas têm medo. Então como que elas vão viver uma vida que ela perceba esse medo? Quando ela perceber que ela não está em fluxo, né? Então, tô travando várias coisas, eu tô com medo do quê? Por que eu tô travando? Às vezes é um medo inconsciente dela, ela não jogou o medo pra consciência, colocou luz nele, né? E não encarou ele. Às vezes você tem consciência de medos seus que você não cura também. Isso acontece. Mas já é um passo a mais de reconhecer o teu erro, né? Você, tem que fazer isso para eu entrar nesse fluxo. Então, o autoconhecimento seria baseado nisso, né? Consciência na verdade, parar de interromper esse fluxo natural através do medo. Então, jogar a luz nos seus medos inconscientes, ter a consciência também que você tem coisas inconscientes que você não sabe,
Mas quando você joga a luz nos seus medos e descobre eles, o melhor a se fazer é tentar curá-los, né? Para entrar no fluxo do universo. Então todos nós temos medos conscientes e inconscientes. Mas é ruim quando você não admite seus medos e não enfrenta eles, né? Para você entrar no fluxo da vida e expandir. A expansão tem a ver com a autoconsciência, porque quando você aceita os seus medos, você entra no fluxo, você expande e a autoconsciência é criada. Você começa a auto se conhecer melhor, porque você é o universo se conhecendo a si mesmo, então você conhece o seu fluxo através desse universo. É interessante a gente falar o nosso fluxo, né? Através dessas coisas. A história, né? Vai ser legal cada um contar a história do seu despertar, né? O acordar do sono. Estamos acordando todo dia, né? Na verdade. Cada dia é uma expansão de consciência diferente. Mas o primeiro passo é justamente perceber que cada pessoa que está fazendo conteúdo aqui, né? O Dayan, a gente já trabalha com isso, então nós temos essa noção maior de não maior no sentido de ser superior, mas de entender melhor esse processo para passar por vocês. E é interessante a gente contar, todo mundo aqui, né, nossa história. Quem quer começar, tipo? Então, só uma coisa que eu queria trazer, acho que é importante, acho que é até interessante trazer os próprios relatos, mas uma coisa que eu queria trazer é um pouco teórica até, mas eu acho que é importante a gente entender a diferença da teoria e da prática. Tá. E até para as pessoas que escolheram a Red Pill, as pessoas que escolheram o despertar e estão passando por um processo de despertar, eu acho que a gente tem que entender muito, fundamentalmente, que o processo de desenvolvimento de consciência é um processo ativo, é um processo prático. Tá? Então, imaginando uma situação hipotética que você quer e está buscando saúde do teu corpo, e você quer fortalecer o teu corpo, você quer ficar mais forte. Né? Aí você fala, não, tem que ir para academia, eu tenho que fazer exercício. Aí você fica o dia inteiro em casa, e você fica vendo vários vídeos das pessoas indo na academia, você começa a estudar educação física online, começa a ver várias coisas da anatomia humana, começa a estudar todos os músculos, e você fica o dia inteiro estudando isso. Mas não vai malhar. Você não vai malhar. Na teoria, a prática é outra. Você tá sabendo muito bem do exercício, mas você não tá praticando, o teu corpo continua do mesmo jeito que ele estava. Né? Então acho que também tem várias outras pessoas que escolhem despertar, que estudam vários conhecimentos transcendidos, mas a pessoa não pratica a coisa. Né? Então a consciência enquanto uma coisa ativa e constante no nosso dia a dia, na hora que a gente está no Uber, e a forma como você trata o Uber, você conversa com ele, na hora que você está no mercado, você está no caixa do mercado, você está com pressa, e você nem olha para a caixa do mercado, você entrou no mercado, saiu do mercado, e se eu virar e falar, quem é a caixa do mercado? Tem 5 pessoas aqui, quem foi que te atendeu? A pessoa não sabe. A pessoa não sabe, porque ela está olhando para baixo, ela não olhou para o olho da pessoa e não deu oi. Né? Com consciente você tá, você sabe de hermetismo, você sabe de transcendência, sabe de várias coisas transcendidas, mas você não consegue olhar para as pessoas, não olha no olho, então a gente vive no automático. Né? Então a consciência enquanto uma coisa prática, do dia a dia, em todos os momentos que a gente está vivendo, da forma que a gente está consciente, da forma que a gente está conversando, da forma que a gente está presente, né? E até isso trazendo a nível biológico, enquanto a minha sinapse, o meu sistema nervoso, o meu cérebro está se desenvolvendo, né? E até uma coisa que eu queria trazer é que a gente existe na medicina uma noção que 70% do nosso DNA, 70, esse número pode variar, mas é tipo junk DNA, que é tipo DNA lixo, é um DNA desativado, meio que aleatório, que está ali, que as pessoas não entendem muito bem o propósito. 70% do nosso DNA. Na minha visão, a gente tem várias genéticas desativadas que são extremamente úteis. Muitas coisas ancestrais que estão lá estão desativadas. Né? Da mesma forma que tem um computador, tem uma inteligência artificial, um software, e tem vários pedaços desse computador que estão desativados. Então essa própria IA, essa própria inteligência artificial, ela tem que começar a desbravar o próprio computador e ir ativando esses softwares dentro dela mesmo. Então, o despertar de consciência enquanto algo biológico, enquanto ativação genética, enquanto criação sináptica, a nível biológico, você desenvolver o seu corpo, entender que o seu corpo conduz consciência, e se você desenvolver isso no seu corpo, você começa a expandir sua consciência, começa a expandir esses limites, né? Então acho que a gente tem que ter essa noção muito importante, que não é uma coisa só teórica, não é só ler livro transcendido e ler o Carvalho e pronto, mas é praticar isso no dia a dia e estar desperto, real. Né? Então, sei lá, queria muito trazer essa mensagem. Thiago, vamos lá, isso me vem a ideia de que
não é possível forçar um despertar espiritual, porque quando vem essa coisa de forçar, entra naquilo que o Luca trouxe também, né, do desejo. E aí entra em atitudes falhas, decisões que são caminhos que não vão realmente nos levar para o objetivo, né? Então, não sendo o despertar espiritual, não é o efeito, mas são as causas que vão gerar outros efeitos, né? Isso é só um rótulo, vamos dizer assim, de um processo contínuo que vai levar a vida toda. Então, tudo isso que a gente trouxe aqui, acho que é extremamente importante, acho que a gente está sendo bem assertivo em tudo que eu vejo, assim, cada um trazendo da sua forma. E acho que a gente pode, né, se alguém quiser trazer mais, mas também falando agora um pouco sobre a experiência de cada um, posso falar brevemente aqui sobre como foi um pouco do meu processo inicial de despertar, que acredito que cada um de nós tem uma conjuntura familiar, uma experiência, né, uma idade onde se identifica mais com questões desse tipo, né, quando sente a necessidade de passar e de ir atrás e de fazer questionamentos importantes nesse processo. E para mim, acredito que tenha sido muito por uma questão de minha família sempre teve uma conexão espiritual boa, não assim religiosa, fervorosa, mas uma conexão espiritual, onde a gente orava pelos alimentos e, né, sempre incentivando a questão da oração e da gratidão, esse tipo de coisa. Então, com muito amor também na minha família, assim, sou muito grato por isso, abençoado, me sinto abençoado por isso, e acho que isso foi o que me colocou num caminho de reconhecer o quanto eu era abençoado, o quanto eu era grato, e eu buscar um meio de poder retribuir isso para o mundo. Então, se eu fui abençoado com isso, né, com esse privilégio, vamos dizer assim, então eu tenho um compromisso muito maior em devolver isso para o mundo, em retribuir, né, como um dever mesmo, né, como um servir. Então eu comecei a buscar, né, através de interesse em como gerir a energia, em como entender melhor a energia, em como fazer fluir melhor em mim e fazer fluir melhor nos outros, e enfim, estudar sobre isso. E eu me encontrei muito na música, então eu via muito músicas que me elevavam espiritualmente, me tocavam profundamente. Eu considerava inclusive como se eu estivesse indo num templo, numa igreja, vamos dizer assim. Eu estava ali conectando, simplesmente ouvindo a música com uma mensagem transcendental para mim, uma mensagem de amor, né? E isso me elevou muito, isso me motivou muito nesse caminho, nessa busca. E também comecei a sentir a necessidade de estar frequentemente em contato com a natureza, né? No mar, na floresta, fazer trilhas, respirar ar puro. A gente se encontra vivendo cidades grandes, trânsito, caos, na frente da tela de um computador, cada vez mais buscando objetivos que nos colocam nessa matrix, nesse mundo material, e a gente esquece de se desconectar um pouco, de se desligar, silenciar a mente, ficar um pouco sozinho. Você se desligou, então. E não ficar nessa loucura social, nessa necessidade de estar sempre em constante produtividade. Então a gente ter a consciência de que a gente precisa começar a medir nossos dias não por grau de produtividade, mas por grau de presença, grau de consciência do estado presente, né, de sentir o que realmente está acontecendo, para que a gente tenha a liberdade de sermos aquilo que a gente realmente é naquele momento, e não de forçar uma preconcepção ou algo que a gente acha que a gente deve ser sempre. Então a gente se apega às vezes muito a determinadas características, arquétipos, que a gente se força a ser aquilo sempre e não se permite até essa flexibilidade para olhar para si, ver os sinais do seu corpo, da sua mente, da sua energia e se adaptar nesse sentido fluido de seguir. Então, na minha história de vida, eu busquei através da escrita, eu ouvia muito as músicas e isso me vinha muito a necessidade de escrever. Então a gente tem que se expressar, se comunicar de uma forma, né? Então, para mim, veio muito escrever e compartilhar. E com isso eu me senti ajudando as pessoas e me senti preenchendo esse propósito, esse dever, esse serviço que eu me sentia na obrigação de fazer, né? Então, isso me fez muito bem, alimentou, me motivou a continuar buscando, servindo e aplicando esse conhecimento em mim.
E assim foi cada vez mais só progredindo nesse sentido, incentivando, buscando, aparecendo novas fontes, né? Independente de qual caminho, de qual linha você se identifique mais, é importante que você, né, busque alguma, né? Comece por alguma e siga nesse movimento, nessa busca, né? Até que então eu encontrei a geometria sagrada e ali eu consegui preencher, né, um grande vazio, uma grande lacuna, fez um grande sentido para a minha vida e ainda somou, ainda mais ressoou com essa questão que eu já tinha de compartilhar, de escrever, de buscar e fazer, levar essa consciência para mais pessoas. Então eu considero hoje como ter encontrado o meu propósito nessa linha, e esse propósito alinhado com esse meu caminhar de despertar espiritual, que eu acredito que não sejam coisas separadas, né? Independente de se você atua, se você tem uma profissão, enfim, que não envolva um nicho espiritual, vamos dizer assim, né? Que seja algo, enfim, uma coisa mais materialista, ou enfim, seja lá qual for, independente, sem julgamentos, tem que ter uma conexão com o seu propósito espiritual do caminhar, porque não há como separar essas áreas da vida, né? Então, para que não haja conflitos, fragmentações da sua personalidade, do seu ser, e que isso gere dúvidas de quem você realmente é. Pô, perfeito, cara. Muito bom. Essa coisa que você falou sobre serviço, né, é bem interessante, porque muitas vezes a gente sempre percebe, né, que o despertar ele é individual, né, e a gente sempre fala sobre trabalhar, né, nossos problemas, né, e se desenvolver, e muitas vezes as pessoas interpretam, né, esse desenvolvimento do despertar como algo totalmente individual, ao ponto de desenvolver uma certa noção de individualidade ao extremo, ao ponto de você esquecer que o despertar espiritual está relacionado também a uma coletividade, né? A gente serve ao coletivo. Quando você tem um ego espiritual, né, você se foca muito no desenvolvimento individualista e esquece o coletivo, né? E é necessário que a gente aprenda a equilibrar, né, as potencialidades do indivíduo com o coletivo, né? Conseguir harmonizar, né, nossa potência junto com o coletivo, porque não adianta você ligar só para você, só para o seu desenvolvimento e não ligar para o desenvolvimento que está em volta de você, né? Porque se você começar a coletar conhecimento para si mesmo e não compartilhar com os outros, não usar ele para servir com os outros, do que adianta, né, você ter esse dito despertar espiritual, onde você liga só para você mesmo, mas você não consegue ligar para o outro, né, não consegue ligar para quem está em volta de você, né? Então, esse amor que a gente diz que ajuda a gente a desenvolver a nossa consciência, não deve ser somente um amor para o seu indivíduo, para a sua individualidade, mas o amor, né, pelo coletivo também, né? Entender que se tudo é uma coisa só, né, você tem que aprender a se ver no outro, respeitar o outro. Então, não é abstrata a ideia da unidade na nossa vida. Quando você integra a ideia da unidade na sua vida, você aprende, né, a se ver no outro e, como consequência, se relacionar de uma forma mais harmônica. Porque não adianta nada, né, o ser humano se acreditar desperto espiritualmente, porque ele sabe um monte de coisa, você um monte de coisa aqui sobre geometria e blá blá blá, mas na prática, né, como você trata os outros, né, não é congruente com o que você ensina ou o que você acha que é nobre, né? Então, creio eu, né, que é totalmente prático, né, o despertar espiritual. E eu acho que o lado mais importante dele tem a ver com as nossas relações sociais, né? Porque o despertar tem a ver com o desenvolvimento do amor na nossa vida, né? E aí, quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a se cuidar e a cuidar, né, do que está em volta da gente também. Então, é totalmente importante, não é somente um acúmulo de informação, né? Mas ao integrar essa informação na sua vida, você muda a sua forma de se relacionar com o mundo, né? E como consequência, você aprende a superar seus problemas, ajuda os outros a superarem seus problemas também, e viver de uma forma mais leve, né? Com fluxo, né, de acordo com o tal,
né? Que é esse fluxo da unidade. Então é isso. É muito importante entender que o despertar, por mais que ele seja individual, né, a gente tem que aprender a entender, né, essa dinâmica do indivíduo e do coletivo, né, e eu trago isso para poder mostrar para quem está vendo aí, quem acredita que esses assuntos de despertar não é nada mais do que um acúmulo de informação, né, o querer parecer ser sábio, né, diante dos outros, mas o despertar real, né, é aprender, né, a guiar esse amor e ligar para coisas que fazem bem para você e para o coletivo. E também aprender a não ligar para coisas, né, que fazem mal para você, né? Porque eu sempre digo que o que a gente liga, né, é para onde a gente dá atenção, é o que a gente se importa. E meio que o destino que a gente manifesta na nossa vida tem a ver com o que a gente liga. E às vezes, se você interpretar isso de uma maneira meio desequilibrada, você pode começar a ligar demais para várias coisas. Isso pode fazer mal para você e fazer mal para as pessoas que estão em volta de você também. Então a gente tem que aprender, né, a ligar com equilíbrio, né? Aprender a ligar e não ligar, né, para certas coisas. E isso é uma dinâmica que a gente vai aprendendo na nossa vida, né? Problemas vão acontecendo, né, e a gente reflete sobre eles. E essa é a grande obra. Né? Uma coisa que é interessante é que a gente se importa às vezes com algumas coisas, né? O que é se importar? É importar, trazer para dentro. Então, quando a gente se importa demais com a opinião alheia, por exemplo, você está trazendo para dentro a opinião de outra pessoa sobre as tuas próprias atitudes, né? Eu vejo que na fala do Gabriel me trouxe, né, esse insight, que é algo que eu sempre falo também, que eu dou muito valor, que é esse conjunto de virtudes e de valores. Tipo assim, cara, não adianta, se você tá querendo ter uma vida íntegra, mais nobre, mais espiritualizada, vamos dizer assim, você precisa ter um conjunto de virtudes e valores, tá? Se você ainda não parou para fazer isso, no final desse episódio aqui do tal do podcast, né, para o que você for fazer, fecha aí o computador, celular, pega um caderninho e escreve os seus conjuntos de valores, aquilo que você realmente põe na frente das suas decisões. Porque se a gente não sabe o que é um valor primordial para nós, a gente não sabe tomar decisão. A gente vai conforme a moda está falando, conforme o que é talvez mais lucrativo ou mais socialmente aceito, né? Mas a gente tem que ter um valor que norteia aquela decisão enquanto pessoa, sabe? Se você tem um valor que é, por exemplo, ser incorruptível, você não vai aceitar uma propina, aceitar um dinheiro indevido, né? Aceitar alguma coisa que vai contra esse seu valor que norteia as suas decisões. Então eu vejo que, por exemplo, os cavaleiros templários tinham um código de honra da cavalaria, sabe? Os samurais têm o Bushido, que é o código de honra samurai, né? Nós temos o Mussar Midot dos cabalistas, que é o código de honra deles. Então todas as culturas têm um código de conduta com base nesses valores, nesses princípios, nessas coisas que norteiam as decisões, né, de um ser e de um povo. E outra coisa que me chamou a atenção na fala do Gabriel, me trouxe uma reflexão, sobre essa questão de primeiro se encontrar enquanto indivíduo. Então o Jung, ele traz uma ideia que é muito legal, que é assim, antes da gente buscar aquela individuação, né, que é aquela obra máxima de entrar no uno, a gente tem que buscar a individualização, porque a gente tem que aprender a ser indivíduo, né, para depois a gente aprender a entrar na obra do uno, mas a gente tem que aprender a ser indivíduo. Sabe, eu tenho que me completar enquanto indivíduo, eu tenho que me curar. O primeiro trabalho, principalmente, na minha experiência, meu primeiro trabalho, meus primeiros anos de trabalho foram experiências aonde eu me curei de traumas, de coisas de infância, de processos interiores, de coisas que eu nem sabia que eu tinha, cara. Então, a espiritualidade é você se olhar no espelho, né, e realmente enfrentar suas sombras, porque é na sombra que está aquele negócio que você precisa olhar, precisa transmutar,
né? Precisa botar a obra alquímica de fato ali. E não é lendo livro, meu amigo, minha amiga, não é teorizando, não é sentado no seu quartinho que você vai fazer isso. É na vida real. É nas experiências que você vai viver, sabe? É nesses momentos que você vai bater de frente com uma ideia que não é igual à sua e você tem que saber lidar, tem que ter jogo de cintura para fazer isso. Também entra tudo isso que a gente falou, né? Entra todos os planos dessa vibração e tudo mais. Então, vindo um pouco mais para esse meu lado, pelo menos, né, do despertar, contando um pouquinho dessa história, assim, rapidamente, antes de eu descobrir a meditação, né, porque quando eu já tinha descoberto a meditação, acho que eu já estava um pouco desperto. Foi um trauma que eu tive, e aí, desse trauma, eu comecei a pensar, pô, o que tem para além desse mundo, cara? Eu não quero fazer uma faculdade, ter um trabalho padrão, sabe? Viver aquela corrida dos ratos e ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo. E aí eu comecei a me questionar, mas o que tem, cara? Não é possível que só tenha isso. Aí que me veio o Kybalion, me veio esses livros que mudaram a minha forma de pensar, literalmente, né? E dali eu comecei a entender, opa, o Kybalion não é só uma teoria das 7 leis herméticas, é um manual de meditação. Caraca! Eu comecei a sentar e eu me lembro que eu fazia uma respiração que era assim, ó, eu inspirava, daí eu fazia, eu sou um com todo, e o todo é um comigo. Eu sou um com todo, e o todo é um comigo. Eu ficava fazendo isso. E aí eu começava a fazer, tipo, mentalizações das próprias leis herméticas, sabe? E começava a perceber em qual nível vibracional eu tô agora, sabe? Em qual polaridade eu tô agora. Qual é o ritmo que eu tô vibrando aqui nessa semana da minha vida. E aí é lógico, que nem tu falou, tu se encontrou na escrita, né? Que tu falaste. Eu escrevia muito os ditos grimórios, diários mágicos, livros da sombra, chame como quiser, né? Enfim, é um diário de bordo. E aí eu escrevia todo dia, daí no final da semana eu analisava a minha semana, fazia uma autoanálise de mim, sabe? E isso me ajudou muito, muito. Aliás, uma dica para quem está no começo, no meio, no final da jornada, é escrever esse diário de bordo. É muito importante para você se analisar. Você daqui 1 mês, 6, 1 ano, sabe? Olhar para você no passado e ter ali a base estrutural de como você pensava, o que você estava sentindo, sabe? O que você acreditava também. Tudo isso é muito fundamental. E, lógico, depois disso, meditações, né? Ritualísticas, expansões de consciência e tudo mais. Uma coisa que eu queria comentar, até para essa questão de empatia, de se importar, de amor ao próximo, eu acho que às vezes a gente traz muito um apelo emocional para isso, e moral, ético, assim, dessa evolução dessa consciência, mas eu acho que muitas pessoas são muito racionais e lógicas e fica até difícil de entender para que eu vou amar o outro, se eu posso pegar tudo para mim, se eu posso pegar todos os bens, os recursos para mim. É como se logicamente fizesse sentido ser egoísta. Né? Porque você fala, pra que eu vou ajudar outro? Foda-se, eu posso ser milionário sozinho e eu vou me beneficiar sozinho. Né? Então a nossa lógica não entendeu ainda. Mas na verdade é muito simples, até na lógica, para entender isso. Imaginando uma árvore e uma floresta, a floresta ela vive baseada no princípio de simbiose. Né? Então a gente sabe que por baixo da terra as raízes das árvores vão estar conectadas com os micélios, os fungos e micro-organismos, e está tendo toda uma conexão, toda uma internet da floresta. Eles estão compartilhando recursos, porque um ajuda o outro. Né? E a sabedoria do planeta Terra entendeu que isso seria interessante para a sobrevivência. Por quê? Porque uma árvore vai estar ali e as raízes delas alcançam até certa região da Terra, e ela vai acessar certos nutrientes. Outra árvore vai acessar outros nutrientes, a uma vai receber mais chuva, a outra vai receber mais sol, e elas vão compartilhando esses nutrientes de forma inteligente entre elas. Se fosse diferente, se fosse como seres humanos no capitalismo, a gente teria uma árvore e ela colheria esses nutrientes e falaria, não, eu não vou dividir, eu vou pegar pra mim, vou ficar sozinha. E ela não ia compartilhar. Se ela não compartilhasse e a árvore vizinha começasse a ficar fraca, talvez a árvore vizinha morresse.
talvez a outra árvore vizinha morresse, talvez todas as árvores vizinhas começassem a morrer, e só aquela que está conseguindo acessar um bom sol, que está conseguindo acessar uma boa chuva e os bons nutrientes, sobrevivesse. Mas se algum dia faltasse nutriente para ela, faltasse luz, faltasse água, não ia ter nenhuma para compartilhar com ela. Então tem uma sabedoria na sobrevivência do amor, né? Da sobrevivência, o conhecimento do amor enquanto uma coisa útil, até a nível lógico. Faz muito mais sentido você poder ajudar uma pessoa, para a pessoa ficar bem, e caso você precise, a pessoa te ajuda. Quanto mais pessoas estiverem bem, mais ricos todos estamos, o planeta Terra está, mais a probabilidade de tudo de sobrevivência, de ter uma vida melhor, sabe? Então acho que a gente tem que ter uma grande mudança de consciência a nível planetário, tanto no sistema de governo, principalmente no sistema econômico e divisão de recursos, para a gente migrar para essa noção de consciência simbiótica, que um ajuda o outro, sabe? Então a gente tem que realmente entender isso. E a gente falou muito sobre cada um despertar o seu próprio processo, a gente acessar isso, a gente querer despertar. E acho que com certeza várias pessoas devem ter pensado, pô, mas tem várias pessoas que não conseguem nem acessar esses conhecimentos, que não conseguem nem ter esse estalo. Eu falei, a pessoa não gosta do trabalho, às vezes a pessoa não tem nem escolha, ela é refém do próprio trabalho, né? E aí volta para a simbiose, porque hoje o mundo que a gente vive é realmente um mundo muito caótico, muito doente, muito injusto, muito complexo, né? Então tem árvores, tem pessoas que vão estar recebendo muita chuva e muito sol, e tem outras árvores que vão estar na sombra, sem nutrientes, totalmente desnutridas. Então aí entra também a responsabilidade daquelas árvores bem nutridas, das pessoas que estão bem, que têm consciência, que têm dinheiro, que têm recursos, que conseguem acessar isso, entender que a gente também tem que colaborar com os outros, a gente tem que ajudar. Então não é só o nosso processo individual de autodespertar, mas é esse derrame, esse transbordar, esse trazer isso para os outros também. Claro, cada um vai escolher, a pessoa vai querer receber ajuda ou não, vai querer receber esses nutrientes ou não. Ela vai querer escolher se ela quer isso ou não. Mas cabe a nós também, pessoas que foram mais abençoadas, pessoas que são privilegiadas até a nível social, a gente tem que ter essa consciência dos privilégios e usar isso a nosso favor, usar esses nutrientes, me potencializar com isso para eu transbordar para os outros, né? Se eu tenho mais nutrientes, então que eu me nutra e que eu consiga transbordar isso para as pessoas, não simplesmente me nutrir de uma forma egoísta, foda-se, todos morram, né? Então acho que uma grande despertar de consciência que a gente está passando a nível planetário dessa noção simbiótica, desse compartilhar desses recursos, né? A pobreza, a escassez é uma mentira, é uma ilusão da Matrix. Não é escasso. As pessoas trabalham 8, 10, 12 horas por dia. A gente produz muito recurso, a gente produz muita energia. O ser humano é muito trabalhador. Então, na verdade, não faltam recursos. É porque os recursos estão mal distribuídos. Então, acho que é muito essa mudança de chave mesmo e a gente tem que saber compartilhar. E é uma coisa básica, uma criança entende isso. Que se você compartilhar, as árvores sobrevivem e a floresta triunfa como um todo, sabe? Pessoal, você tocou numa palavra-chave aí, a simbiose. A simbiose é uma lei natural e para os organismos se desenvolverem em harmonia é necessário, né, que o ecossistema esteja em simbiose. E uma analogia do egoísmo e do coletivismo, né, como eles devem trabalhar numa dinâmica harmônica um com o outro, e eu falo isso para quase todo podcast, como esse aqui é um podcast especial que a gente está aqui junto, eu gostaria de falar isso de novo, que um organismo, né, para ele estar ali em homeostase, as células têm que estar trabalhando em harmonia, né? A própria etimologia de organismo, né, vem de organização, e para um sistema estar bem organizado, harmonizado, né, a distribuição ali de energia, né, tem que estar equilibrada. E no sistema que a gente está vivendo hoje em dia, né, há um acúmulo de energia onde pequenos indivíduos acumulam, né? Olha que loucura, a gente vive num sistema onde, sei lá, menos do que 0%, menos que 1%, menos que 0,1% da humanidade detém poder de, sei lá, 99%. Isso é a mesma coisa que uma célula do seu corpo deter 99% da energia do corpo inteiro. Sim. Tipo, isso é pior do que um câncer. Porque nem o câncer detém tipo 99% da energia. Sim, então, é como se o despertar, é como se você fosse uma célula, né? E na verdade, né, o ser humano, né, era pra a gente já nasce desperto, só que a gente está numa sociedade que está dormindo, né? Porque uma célula, ela não precisa despertar pro fato de que ela está no organismo, né? É a célula cancerígena
que esqueceu que ela está no organismo, e aí ela começa, né, a crescer ali e criar um tecido ali que meio que fica avulso do organismo, né, cria um organismo dentro do organismo, começa a acumular energia, né, e parece que a sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, né, é análoga a uma forma de câncer, e o câncer, ele meio que esqueceu a lei natural da simbiose, né, e aí a homeostase não é possível existir naquele organismo, o organismo morre. E quando o ser humano esquece da lei natural da simbiose, ele destrói os ecossistemas, né? Ele não percebe que ele faz parte de uma unidade, ele não percebe que ele é uma célula no organismo. Ele vê uma floresta como um mapa, que ele está andando ali, tem recursos, posso destruir isso totalmente sem nenhuma consequência. É como se fosse uma célula que, tipo, começa a consumir o próprio corpo pensando que, eu sou uma célula aqui, esse organismo é um mapa. Eu tô aqui no mapa, eu tô andando aqui e eu não faço parte dele, sabe? Então, é bom a gente... Eu acredito, né, que o despertar da consciência é mais aquilo que Platão mesmo falou, Sócrates, né? É você relembrar de coisas, né? Não é meio que aprender, né? Porque você está percebendo que, olha, eu faço parte aqui de um organismo e é melhor que eu viva em simbiose com ele. É melhor que eu harmonize minha vida, é melhor que eu entenda a relação do micro com o macro, do indivíduo com o coletivo, né? Porque não existe indivíduo sem o coletivo, não existe coletivo sem indivíduo, né? Então, para mim, o despertar seria integrar de novo essa lei natural da simbiose, né? Que ecossistemas não progridem sem a simbiose. E é basicamente isso. Então, tipo... É totalmente útil, gente. A maioria das pessoas pensa que é coisa de doidão, né, que é uma religião, que é um culto, né, falar sobre despertar espiritual, e nada mais é do que exercer a consciência. E se você não faz o exercício da consciência, você vive de forma ignorante. E tudo dá errado e o mundo continua sendo da forma que é. E gera um mundo onde os seres... se fragmentam, né? Existe uma marginalização e uma... Qual é o nome da palavra? Banalização? Qual? Banalização. Banalização também, mas eu esqueci a palavra, mas é segregação. Um sistema de crença onde o indivíduo não é integrado com o coletivo gera essa fragmentação, né? Onde o indivíduo se segrega do todo, a gente não se vê como uma família, né? E meio que o sistema que a gente vive hoje em dia é isso, é um sistema desintegrado da natureza, onde ele se desintegra e desintegra a própria natureza. Então é meio que um sistema baseado na morte, é um sistema baseado na destruição e não na construção e no amor. Então quando a gente fala de amor, não é só um hippie místico falando de amor, coisa abstrata, não. É a forma mais eficiente de viver a vida, a forma mais harmônica, né? E o despertar, eu acredito que é como se fosse um convite da natureza falando: vamos ser um, você já é um comigo, você só tem que falar assim, beleza, eu sou um com você. E é só isso, esse é o fluxo da natureza. E a gente está o tempo inteiro falando não, porque você está com medo. Você está com medo de se conhecer, você está com medo de ser um com a natureza, né? E você está dentro de um egoísmo maluco, patológico, nesse fluxo cancerígeno, né? E não retorna para esse fluxo natural das coisas. Pô, isso me lembrou uma frase que é a seguinte: há quem olhe para uma floresta e veja apenas lenha para a sua fogueira. Que é justamente isso que o Gabriel estava falando, de pessoas que olham para a natureza, olham para tudo isso e não veem a integridade, né? Não se veem como um só com toda essa natureza, com todo esse ecossistema e tudo mais. E também outra ideia, que a gente, como tá tomando um vinho aqui, né gente, tem essa questão da espiritualidade, do despertar espiritual, de beber sem se embriagar com este conhecimento. E o que isso quer dizer? Existe o despertar espiritual mais religioso, que a pessoa se embriaga com o dogma, com a crença, né, com toda aquela questão institucionalizada que existe ali. Existe o despertar totalmente liberal, né, vamos dizer assim,
E aí a pessoa se embriaga com uma positividade tóxica, com não, é só pensar que realiza, é só ficar ali no pensamento, na gratidão, em energia positiva, não existe raiva, não existe coisa ruim, não sei o quê. Cara, isso é se embriagar, entende? Então, dentro do despertar espiritual a gente também tem isso, né? De que é uma linha tênue entre você adentrar, né, na sabedoria e não ir para a loucura, não ir para a embriaguez da coisa, né? Não deturpar os sentidos, deturpar a sua própria visão, vamos dizer, com ideias alheias, com pensamentos, com falas, ideologias e tudo mais, sabe? Então eu acho que isso também é uma coisa importante se comentar. E A gente nem contou a história de cada um. Eu Mas contei. contou, né? O Gabriel e eu, não. Na verdade, simbiose é perfeito para descrever o que seria integração, né? Então, despertar seria acordar do sono, né, do sonho de separação, que ninguém é conectado. E você acordou que, caraca, tudo é um, tudo já existe, está tudo conectado. E esse vírus, né, que criou esse câncer baseado em um sistema totalmente de desconexão, criou essa doença. Aí a doença criou esse sono de desconexão. Tô andando no mapa aqui, igual o Gabriel falou, né? E... cara, que legal, vou destruir tudo aqui e pegar tudo pra mim, tá ligado? Tipo, aí depois você desperta e acorda. Cara, que ilusão, mano, eu faço parte disso aqui. Isso aqui sou eu, pô. A natureza, eu vim daqui. As frutas, eu como as frutas, eu me alimento. Aí começa, né, a parada. E você olha pra sociedade, os prédios, comércio, tudo baseado em uma parada de acumulação, né, de consuma, não sei o que, tenha pra se sentir melhor. Quem pode mais chora menos. Bizarro. Eu ia falar da minha história, posso falar? Tipo, brevemente, só pra dar aqui o gatilho aqui pra vocês também contarem. A galera acho que gosta, né? Eu tive uma criação religiosa, né, e eu era uma pessoa que eu levava a sério as coisas que eu acreditava por conta dessa, né, educação religiosa. E eu tinha também uma inclinação científica, então eu questionei a religião que eu fui ensinado pelos meus pais e tal, no entorno, familiares também. Porque chegou um nível quando eu estava mais homenzinho, assim, na puberdade e tal, sei lá, eu vi que algumas coisas não faziam o menor sentido que ensinaram pra gente. E eu questionei e comecei a pesquisar por mim mesmo, porque eu tinha também essa inclinação científica. Então, encontrei vários furos e essa minha busca também começou porque eu vi que eu estava mal, ruim, me sentindo depressivo e tal. Tive depressão, tipo, altas bad, fodido. Eu, mano, isso aqui tá errado, tá ligado? Eu tô me ensinando coisa errada, por que eu tô me sentindo assim? Então, eu percebi que tava sofrendo, tava num sono, tava num sonho, tá ligado? As coisas que me ensinaram como verdade não eram. Então, mano, eu quero saber a verdade. Começou assim, a partir disso. Eu acredito que muitas pessoas que estão me escutando, vão me escutar depois, passaram por isso, né? Por esse ensino mais religioso, beleza, todo mundo passa, a sociedade, pelo menos aqui no Ocidente, foi baseada no cristianismo e tal, mas algumas pessoas levam a sério porque elas sentem essa conexão por algo maior, só que o início é bugado, né, porque tá tudo baseado em coisas que dogmas religiosos, toda essa história. Então a criança acaba sendo ensinada de uma forma de venda, né? Venda os olhos e a pessoa dorme. Ao invés de ensinar as coisas maiores do universo e tal. Eu até falo isso, se eu tiver um filho um dia, eu vou deixar ele, né, consciente desses conceitos de simbiose, conexão, e que o que ele vê não é, sabe, fazer uma pessoa desperta. Enfim. Então, basicamente foi isso que aconteceu e eu tive o insight de ter um propósito de compartilhar isso na internet, porque não tinha ninguém falando sobre. Eu acredito que um trabalho
trabalho sem ser o ego, né? Quando a gente se sente conectado, a gente quer também conexão ao nosso redor, né? Que é a homeostase, essa simbiose. Então, a partir disso eu comecei a compartilhar na internet assuntos, assuntos conectados para as pessoas conectarem informações para se libertarem desse sono, das Red Peace. Basicamente. Bem resumidamente, muito resumidamente, porque é muito complexo a história de cada um. Mas tenho meus traumas, tenho meus bugs, mas cada dia procurando, né, conexão e tomar consciência dos meus atos inconscientes para sair de padrões destrutivos que geram desconexão. Posso falar? Ou você quer falar? Pode falar. O meu despertar foi relacionado certamente a traumas também. Tipo, há 9 anos atrás eu tive experiências psicodélicas, né, que trouxeram para mim, né, do inconsciente pro consciente, né, coisas que estavam lá no fundo, né, da minha infância, traumas que eu passei, sabe? E eu comecei a perceber, cara, você vive uma mentira. Você é um cara que mente pra si mesmo, sabe? Você é ignorante e, tipo, o meio da onde você veio, as pessoas são ignorantes, seus amigos são ignorantes, elas mentem pra si mesmas, elas vivem uma persona, elas vivem uma máscara, né? E elas se identificam com essa máscara, elas têm pensamentos e elas acreditam que elas são esses pensamentos, né? Eu comecei a me dissociar de certas idealizações e falar, mano, você tem uma personalidade e você pensa que você é essa personalidade, mas essa personalidade foi construída baseada numa programação totalmente mentirosa e ignorante. E tipo, você tem medo de se entender, sabe? E você é assim porque sua família, né, cresceu numa cultura assim, né? Não é só sua família, mas seus amigos são assim, né? E aí eu comecei a perceber, cara, grande parte do mundo vive uma mentira. Né, as pessoas vivem em dissonância, elas não conseguem encarar os próprios demônios, elas não conseguem encarar os próprios traumas, né, e vivem essa vida, né, de ilusões, sabe? E eu gradualmente fui percebendo que eu preciso me entender para poder sair dessa ilusão, desse sofrimento. Né? A ignorância realmente nunca vai ser uma bênção, e é ela que é a fonte de todos os nossos problemas. O Platão dizia que, Sócrates dizia, né, que a raiz do mal é a ignorância, né? E então, basicamente, como eu disse, né, o despertar tem a ver com uma crise na consciência, né? Às vezes pode ser também não só com uma crise, às vezes pode ser com uma experiência transcendental, uma epifania, né? E eu já tive. É porque, como o Thiago falou, o despertar não é um despertar que acontece. São vários despertares, né? Você não se torna um ser de luz do nada, tá ligado? Tipo, despertei, transcendi, tá ligado? Em vários momentos da sua vida você vai tendo certos despertares, né? São várias camadas, né? E não acaba nunca, né? Não tem como você, agora eu sou esperto, não existe, né? Mas eu já tive, tipo, uma experiência onde eu senti um amor, cara, tão grande e, mano, que eu comecei a chorar e perceber, mano, esse amor que eu sinto é algo divino, sabe? E eu comecei a perceber, né, a relação do amor com a criação, né, e da vida, e como isso harmoniza a evolução, e que o amor é necessário, né, para evolução de família, de sociedade, né, e que evolutivamente o amor é conveniente, né? Se não houvesse esse traço do amor no ser humano, a gente já tá fudido. Tipo, ia ser uma raça totalmente maluca, sabe? Ia ser bem diferente. E nesse meu despertar através do amor, né, eu também pensei sobre geometria sagrada, tudo isso, né, e conectei várias coisas na minha mente. E eu comecei a perceber, cara, Deus é o amor infinito, sabe? E tipo, é claro, se Deus é a existência, né, ele não é somente o amor, mas é tudo que existe na realidade, né, e além disso, né, porque, né, Deus é algo transcendental, é incognoscível, não é algo que nossa mente finita pode definir. Mas, né, há o despertar de crises de consciência, de traumas, e há despertar através do amor também, né? Então, você pode estar no momento perfeito da sua vida e ter a gratidão sobre a sua vida, né?
sei lá, você tem uma família, né, tipo, super harmônica, sabe? Sua família se ama, né? E você tem uma qualidade de vida muito boa e em um momento você pode ter uma epifania, né? Pode, né, só de você refletir sobre a sua vida, você pode catalisar em um certo despertar espiritual e falar, cara, olha que tá tudo no lugar, cara, tá tudo certo, sabe? O quão grato eu sou de ter a vida que eu tenho, sabe? Então, existe o despertar pela frustração, pelo trauma, e o despertar por perceber como tá tudo no seu devido lugar, sabe? E os dois, né, levam a gente a evoluir. Né? E às vezes você pode ter vários desses despertares durante a sua vida, tanto da frustração quanto do amor. Exato. Bom. Acho que pra mim é mais difícil até falar da minha experiência pessoal, porque envolve várias questões, assim, acho que é ultra transcendental e muito pessoal também. E são histórias especiais também, então, sei lá, um pouco sensível, mas vou ver o que flui. Mas eu acho que é relacionado a isso que o Gabriel falou. Eu acho que o despertar da consciência, enquanto são vários processos contínuos, vários véus da consciência que a gente vai tirando, vários DNAs, formas que a gente vai desenvolvendo no nosso cérebro. Então é uma escada que cada vez mais a gente vai acessando mais porcentagens da consciência, né? Acho que eu, desde criança, sempre gostei dessa noção de estar presente, de estar observando as coisas. Eu lembro que na 3ª série eu tinha 8 anos de idade e eu comecei a perceber que eu tinha um padrão de observador. Porque às vezes eu via um amigo correndo e caindo e eu falava, cara, o menino caiu. Aí eu falava, vocês viram o cara caindo? Aí ninguém tinha visto. Eu falava, mas como vocês não viram? E as pessoas estavam distraídas e elas não estavam vendo várias coisas que aconteciam no dia a dia. Eu falava, gente, acho que eu sou observador. Né? Com 8 anos de idade eu comecei a pensar nisso. Então eu gostava de observar, de estar atento para as coisas, de estar sempre olhando e tal, e percebendo. E eu percebi que várias coisas as pessoas não estavam percebendo. Então acho que são coisas que a gente já traz da infância, coisas da nossa alma que já vão sendo construídas. Mas eu acho que tem várias coisas que são catalisadores, que fazem toda a diferença no processo também, né? Porque eu acho que várias pessoas vivem e nascem com essa consciência e só conhecem esse estado ordinário comum da consciência. Então, ou você está acordado ou você está dormindo, e isso é consciência, ou você está bêbado, e esses são os limites da consciência. Só que existem vários estados alterados de consciência, que a gente pode promover esses estados alterados de consciência. A gente começa a entender que a consciência não é uma coisa estática, ou eu estou acordado ou não estou acordado. Não, é uma coisa extremamente dinâmica e fluida, ela pode ser extremamente variável, né? A percepção da realidade, o contato, o experienciar da consciência. Então existem várias práticas, existe tanto a questão da respiração, né? Eles dizem que o maior psicodélico que existe é o oxigênio, então se a gente começar a fazer hiperventilação, se você ficar fazendo uma respiração dessa por 5, 10 minutos, você vai estar hiperventilando o teu corpo, hiperoxigenando o teu cérebro, você começa a entrar em estado alterado de consciência. Nós não aconselhamos ninguém a fazer isso aí sem preparo ou Não, assim também. Claro, a galera dá uma pesquisada também. É só, tô passando por cima, sobrevoando pessoas, ideias, que você tiver interesse, vai pesquisar, vai estudar, vai se aprofundar nisso para você entender e saber fazer isso com segurança, claro. Mas assim, a respiração acessa estados alterados de consciência, o sexo faz a gente acessar estado de consciência, a abstinência de sexo e não fazer sexo, né, não ter orgasmo, enfim, também acessa estado alterado de consciência. O jejum também acessa vários estados alterados de consciência. Você ficar 3 dias sem comer, você começa a entrar naturalmente num estado alterado de consciência. Mas não vai entrar e ficar 3 dias sem comer, galera. É um processo também, o jejum também é um processo evolutivo também. Então é isso que eu falei. Se tiver interesse sobre qualquer uma dessas técnicas, vai estudar, vai se aprofundar para fazer isso com segurança. E uma outra coisa que também gera muito estado alterado de consciência, que é muito fundamental falar sobre isso, são os psicodélicos, né, que são medicinas, são substâncias naturais disponíveis no planeta Terra, né, falando das naturais, né, que estão aí e elas agem diretamente no nosso cérebro, fazem alterações nas nossas sinapses e também promovem, né, várias experiências, estados alterados de consciência. A gente começa a experienciar a realidade de outras formas, né? Não é só os 5 sentidos, mas a gente começa a perceber novos nuances, até a questão da visão, começa a perceber novas cores, novos feixes de luz, novas formas de acessar o som, o pensamento, as sensações. Então, as experiências psicodélicas, para mim, foram grandes catalisadores também de grandes processos evolutivos meus, né? Eu acho que elas, inclusive, ativam genética, tem vários artigos científicos que falam sobre a capacidade sinaptogênica, né, e neurogênica dos psicodélicos, então eles desenvolvem novas conexões. E eu gosto até de pensar no nível de articulação neural, que é o quê? E vai te dando uma articulação, então eu tenho meu cotovelo aqui,
e meu cotovelo é uma articulação e eu consigo fazer certos movimentos com o meu cotovelo. Se eu não tivesse o cotovelo, se eu não tivesse essa articulação, o meu movimento seria muito mais limitado. E eu não ia conseguir coçar minha cabeça, por exemplo. É impossível coçar minha cabeça, né, direito assim, com a minha mão, se eu não tenho o cotovelo, né? Então, as articulações, elas trazem mobilidade, elas trazem novos movimentos pra gente. E isso existe no nosso cérebro também. Existem as articulações neurais, de como que estão os movimentos dos seus neurônios, como é que estão essas sinapses, como elas estão conectadas. Então, se você não tem sinapse o suficiente, se você não tem conexão o suficiente, talvez você não tenha articulação neural suficiente para entender alguma coisa, né? Então, às vezes você tenta explicar alguma coisa, você tenta trazer algum conceito, você tenta mostrar algo para a consciência da pessoa e a pessoa simplesmente não tem cérebro suficiente para entender. Da mesma forma que a gente tenta explicar isso para um cachorro, explicar um xadrez para o cachorro, e você entende que o cachorro não tem cérebro suficiente para estar entendendo xadrez, né? No momento que a gente vive na Terra, o cachorro, eu não conheço nenhum cachorro que entende xadrez, né? Então acho que é entender também o nosso corpo enquanto condutor de consciência e falar, cara, eu posso desenvolver minhas sinapses, eu posso desenvolver meu cérebro, eu posso promover essas conexões, né? E isso vai fazer toda a diferença. Então essas articulações neurais trazem mais compreensão. E não é só os psicodélicos, mas é a alimentação, é o sono, projeção astral, sonhos lúcidos. Existem várias técnicas que vários mestres, várias culturas antigas sempre falaram sobre isso, né? Então acho que um grande caminho para a gente começar a desenvolver consciência é conhecer outros estados da consciência. Que a gente começa a ver que não é só isso, mas ela é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina, né? Muito bom. Deu 1h40 já, quase 1h44. 1h44? Nosso... Galera, a gente está se encaminhando para o 1h44 aqui, a gente já fez alguns episódios com 44, estamos sentindo que vai chegar por ali? Vamos ficar pelo 1h44? Como é que tá aí o coração? É isso aí. Acrescentando só para finalizar, então, né, disso que o Dayan falou, existem mais duas formas de expansores de consciência naturais, que são os mantras, né, o canto, a própria ressonância vibracional. Meditação e também os asanas, né, que também proporcionam uma certa expansão de consciência. Então, existem formas e formas para se adentrar nesses estados alterados de consciência aí, tá bom? E acho que é isso. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Só que para mostrar para as pessoas que existe, né, uma ciência sobre, né, como alterar a consciência. Você tem que entender que a nossa mente, né, a nossa consciência, ela se baseia em princípios de vibração, né? Existem oscilações neurais no nosso cérebro, frequências cerebrais, e todos esses métodos de alterar a consciência vão modular a sua frequência cerebral, vai te colocar numa frequência cerebral específica, né? Então, né, alterar a consciência nada mais é do que mudar a sua frequência mental. E, né, esses métodos, né, seja meditar, né, ou modular a tua respiração de uma forma consciente, né, usar um psicodélico, ou todas essas outras formas que vocês falaram, vai criar só uma certa forma de arrastamento de onda ali cerebral, né? Você meio que consegue alterar a tua consciência, né? E existem diversas formas, né? A gente não vai meio que se aprofundar aqui nisso, deixar para o próximo, né? Mas é basicamente isso, gente. A gente tem a capacidade de influenciar nossa consciência. Nós não somos somente vítimas, né, do que aconteceu com a gente. E meio que o despertar espiritual é assumir responsabilidade sobre nossa consciência e sobre o nosso destino, né? Porque se a gente não assumir responsabilidade pela nossa consciência, a gente vai viver uma vida inconsciente, né? E vamos continuar perpetuamente dormindo, né? Então, é isso, gente. É isso aí. Então, se você está compromissada com esse caminho de despertar espiritual, expansão da consciência, busque selecionar tudo aquilo que você interage, né, na sua vida, seja socialmente, seja no trabalho, nas suas relações familiares e tudo mais, até nas próprias redes sociais. Selecione bem as páginas que você segue, os conteúdos que você assiste, dizer sim, saber dizer não. Enfim, cada mínimo detalhe, cada decisão, tudo isso que a gente trouxe aqui é extremamente importante para auxiliar nesse caminho. E busque estar em contato com aqueles que inspiram você a ser uma pessoa melhor, e que esteja no meio ali adequado, propício para que você possa
florescer nesse caminho de forma mais saudável, de forma mais plena, sem tantos danos. E conte com a gente aqui, todos do tal do podcast, o Anos de Tal e tudo mais. Estamos aqui nesse propósito, nesse caminho para auxiliar cada um de vocês e fortalecer a nossa própria caminhada. É isso aí. Quer fazer isso? Eu só queria adicionar mais uma questãozinha. Até eu comentei um pouco sobre sonho lúcido, que é esse ato da gente acordar no meio da noite, dentro do sonho, e falar, gente, eu tô sonhando, você perceber que é um sonho, a gente fica consciente e fala, nossa, eu tô consciente. Então a gente toma um susto com a nossa própria consciência e fala, cara, eu tô consciente. E é incrível quando a gente tem essa experiência dentro do sonho, né? Mas eu acho muito massa, o quê? A meditação que você não falou. Eu acho que é muito massa a gente trazer essa prática tão simples pro nosso estado acordado, né? Então, quantas vezes no dia você tá andando no meio da rua e você pensa, cara, eu tô acordado, eu tô consciente. Cara, e a gente isso celebra a consciência e toma um susto com a consciência acordado, né? É um estado de agora, né? É um estado do agora, da presença do aqui e agora, né? Então a gente costuma tomar esse susto e ter essa presença de consciência no sonho, mas a gente não costuma ter isso aqui, né? Então, com dormindo, literalmente, a gente não tá aqui, quanto que isso acaba não sendo um sonho, né? E a gente não tem em nenhum momento essa vida lúcida, né? E vive essa vida no automático. Então, tentar trazer essa prática, da mesma forma que a gente busca isso no sonho, ele tá acordado lá, tá acordado aqui e fala, cara, peraí, eu tô consciente, sabe? Tomar esse susto com essa consciência, assim, eu acho que é uma prática para esses dois estados, né? Esse sono aqui e esse sono lá, né? É isso aí. Então, antes de encerrar, né, pegando essa visão que o Darren estava passando, vejam Waking Life, gente, que é um filme sobre o despertar espiritual, né, da consciência, que tem a ver com sonhos lúcidos também, né, porque essa ideia que ele falou me remeteu muito a esse filme, e ele meio que estava lá no início da minha caminhada do despertar da consciência, né, quando eu vi esse filme, foi exatamente no ano assim que eu comecei a me interessar muito nesses assuntos, né? E eu acredito que vai se auxiliar, né, no caminho dos interessados aí, né, sintonizar mais, né, nessas filosofias e artes sobre o despertar da consciência. Então é isso, minha gente. Eu agradeço você que está assistindo esse episódio do tal do podcast. E lembre-se, né, de se inscrever aqui para apoiar esse nosso projeto e mandar para 2 pessoas, porque mandando para 2 pessoas, você estará ajudando, né, nessa propagação, nessa cadeia de despertar espiritual e de consciência, e todos vão ganhar com isso. As pessoas que você mandar, você, nós e todo mundo, né, nessa simbiose toda, tá? Então, é algo que a gente faz, né, para vocês, e é essa a forma que você pode contribuir aqui com o projeto tal do podcast. Então, ficamos por aqui, esse episódio muito especial, né? Gratidão a todos que estão aqui e a todos que estão assistindo também. Gratidão ao Luca, que está aqui atrás, né, fazendo fogo aqui para nós. E a Gabi, que está aqui segurando a câmera para nós, tá bom? Então, um forte abraço, minha gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, ativem o seu DNA. Wake up.